Então eu vou entrar agora no comentário do vídeo que eu queria falar mesmo, porque ele vai dar muita coisa pra falar, é um comentário longo, tanto que eu vou ter que compartilhar na tela, não dá nem pra colocar aqui na boxzinha, na caixinha, porque é muito longo, mas é muito legal. E ele foi feito por uma pessoa chamada, né, o usuário dela é The Londoner 1526, né, deve ser em inglês porque The Londoner. Não sei se ele mora em Londres ou coisa assim, mas parece que ele mora na Itália, vamos ver. E é legal porque esses comentários, só pra deixar claro aqui, vocês me fazem pesquisar e me fazem buscar resposta para as coisas. Então, deixa o comentário mesmo. Provoca, assim, eu não tenho problema nenhum. Como eu falei, até aquele vídeo que eu vou fazer na semana que vem sobre crioulo, que alguém tentou dar uma definição, só busca a definição certinho, porque eu vou fazer o vídeo e vou buscar a definição certinha. Então, vamos tentar debater ali, mas com deixando as definições claras, né? Pra gente também ter um debate que cresça, né? Que construa. Eu achei muito interessante, pesquisar foi muito legal, foi difícil, porque não tem muita informação sobre esses povos, sobre essas línguas, porque a gente depende muito de registro oral, de entrevista, depende de que entrevista eu acho bem feita ou mal feita, aí você não gosta de um resultado ou outro. Então, foi muito legal fazer a pesquisa para esse vídeo, eu recomendo muito que vocês vejam, falando sobre o aquecimento global está mudando as línguas. Se você não viu ainda, dá uma olhada, porque a discussão é muito legal. É muito legal. Ela quebra um monte de preconceito que eu também tinha, e a gente estuda pra isso, né? Pra quebrar preconceito. Por isso que a gente fica comprando livro e lendo pra tentar e discutindo com as pessoas pra tentar quebrar preconceito. Então olha só o que o The Londoner disse aqui no seu comentário muito bem elaborado e parabéns pela provocação. Ele diz aqui, ó: amo seus vídeos sobre linguística, não perco um, são os meus vídeos favoritos do canal. Legal, eu sempre faço sobre linguística, tá? Eu fiquei só um pouco curioso pra saber quais vídeos não são sobre linguística. Claro, tem alguns que eu falo mais sobre educação, eu entendo. Mas o foco é ser sobre linguística. É que como a gente esbarra na educação, não tem como falar sobre linguística sem falar sobre ensino. Pra mim é impossível. Então a gente acaba esbarrando nesse tema, né? Assim, vamos lá. Então ele falou aqui que os vídeos de linguística são os favoritos dele. Espero que sejam todos, porque a ideia do canal é ser de linguística, né? Ele falou assim: achei o assunto da relação entre idioma e condições geográficas bem interessante e até me lembrou de um caso que eu ouvi de uma ilha país, né, uma ilha que é um país, na Oceania. Ele falou que talvez seja Kiribati. Eu pesquisei pra caramba, não encontrei essa referência específica, mas enfim, se ele puder mandar depois, The Londoner, se ele entrar nesse vídeo aqui, tenta mandar essa referência, porque eu não consegui achar nenhuma referência sobre isso. E ele falou assim, ó, que que o país é totalmente plano e não tinha morros, ou seja, não tinha desnível geográfico, então não teria palavras, talvez, para falar sobre esses desníveis geográficos, porque é uma ilha, então a gente não pode nem falar de transgredir as fronteiras do país, política, vamos dizer assim, porque não tinha para onde ir, é mar, né? Então, teoricamente, eles não teriam palavras para referir a monte. Isso é bem possível, é bem provável, né? A gente tava falando sobre ter palavras para referir tipos de neve, e aquela língua, por exemplo, uma daquelas línguas Sami que a gente tava vendo, tinha pelo menos 18 termos bem específicos que ajudavam a marcar até o tempo, né, do pasto ali das renas, ali no norte da Noruega, Rússia, etc., Finlândia. E aí ele falou assim, que parece que quando o missionário foi para lá tentar evangelizar a população, ele teve dificuldades em traduzir a Bíblia para o idioma local, pois não possuía termos para monte. Imagina, vai explicar ali, assim, eu não sou muito familiarizado com a Bíblia, mas eu imagino que tem algumas passagens, se eu não me engano, de Moisés lá, que foi no alto do monte, né, que Deus revelou a palavra para ele. Então, assim, imagina, como você explicar isso se a pessoa falta vocabulário? É que a gente tá falando. Bom, ali o Jacobson já falou isso o Jacobson, não, Wittgenstein já falou isso há muito tempo, né? Que os limites do meu mundo são os limites da minha os limites do meu mundo são os limites da minha língua, né? Da minha palavra, que seja assim. Eu tô parafraseando. Mas por quê? A gente só consegue conceber ou ter uma mundivisão de uma coisa que a gente consegue pensar por meio da linguagem. Se a gente só pensa por meio da linguagem, o limite da linguagem vai ser exatamente o limite do que a gente consegue compreender. E é por isso que quando a gente vai aprendendo outras línguas, outras formas de linguagem, a gente vai expandindo também ou mudando a nossa forma de ver o mundo. Então, o melhor jeito que você quer assim, expandir a sua cabeça, aprenda uma língua, porque ela te obriga a tentar ter um pouco de empatia com a forma que outras pessoas veem o mundo. Então, realmente, isso deve ter... E eu procurei essas referências, gente, eu procurei mesmo desse missionário, traduzindo a palavra monte, não encontrei nem em inglês, nem em português, tentei italiano, porque ele cita italiano, não encontrei. Vou continuar procurando e espero que ele veja esse vídeo para mandar referência, que eu tô muito curioso. E ele disse aqui, ó: eu fico principalmente com duas perguntas sobre o assunto. A primeira pergunta: como fica, via de regra, a situação de idiomas que, devido ao colonialismo, se expandiram para regiões diversíssimas do planeta? O inglês, o francês, o mesmo português, né? E aí, enfim, como fica a situação, depende, né? Em que sentido? Aí ele complementa aqui: ao se popularizarem em regiões nas quais as línguas nativas possuem vários termos para neve, por exemplo, adquirem essas línguas dos colonizadores também uma maior variedade lexical para neve? Agora acho que lendo assim em voz alta eu percebi melhor. Então, olha só.
A gente tá falando nesse vídeo sobre a ideia de que. A gente discute um artigo lá, tem 2, 3 artigos que eu usei de referência para esse vídeo, e um deles fala que tem regiões quentes que tem palavras, palavras únicas para referir a gelo e neve, e que essas palavras únicas para gelo e neve não acontecem em outros países frios. Ou seja, apesar de em países quentes também terem línguas que separam neve e gelo nessas comunidades, ou seja, as línguas separam neve e gelo, mesmo em regiões que sejam mais quentes e não tenha necessidade, talvez, de fazer essa diferenciação prática, o contrário não acontece. Ou seja, nas partes frias não existem palavras que não diferenciam gelo e neve, porque ali se vê uma necessidade prática, talvez, de diferenciar isso. E aí, a gente tá falando sobre a ideia de não ser determinístico. Isso não é uma coisa que vai acontecer em toda a língua, como não vai acontecer, como o contrário também é verdadeiro. Não vai nunca ser negativa absoluta. Mas, a gente trabalha com a ideia de probabilidade, e a probabilidade das regiões quentes terem palavras ou terem idiomas que não diferenciam termos como gelo e neve é maior ou muito mais provável do que, por exemplo, nas regiões mais frias do planeta. E aí, ele cita aqui, eu citei o caso, uma teoria que é em lugares, vamos dizer assim, como. É que o Brasil ele é muito grande, mas vamos pensar. Vamos pensar o Brasil, vai, que neve não é um fenômeno tão normal em todas as regiões do país, é mais localizado, especializado no sul, etc. Em algumas regiões com altitude bem específica. Vamos imaginar que não existe a necessidade de falar essas palavras, mas que a gente tem a nossa língua portuguesa. Lembrando, a nossa língua portuguesa vem de onde? De Portugal, que lá tem neve, sim, não é em todo lugar também, na Serra da Estrela, ali norte, perto do Minho, etc., ali na divisa com a Espanha, Galiza. Isso tem neve. Em Bragança, por exemplo, acontece, neve é um fenômeno normal. Então, ali a gente já teria talvez a necessidade de fazer a diferenciação, e aí quando se traz a língua, se traz também essa forma de ver o mundo que está expresso pela língua. Mas ele perguntou como que ficam as línguas a partir dessa colonização linguística, vamos dizer assim. Bom, primeiro que no Brasil, vai depender da região. No Brasil, por exemplo, não houve essa situação pós-língua portuguesa, porque a língua portuguesa ela se tornou hegemônica no nosso território. E eu sei, existem várias línguas ainda presentes no nosso território, línguas nativas, mas que não têm expressão. A gente tem uma comunidade de 1 milhão, mais ou menos, de povos nativos ainda, descendentes, assim, ou pessoas que ainda vivem em isolamento, mais ou menos, assim, da nossa comunidade, enfim, brasileira. E sendo que na época, quando os portugueses chegaram aqui, a gente tinha ali coisa de 10 milhões de pessoas, a gente tinha questão de 800, 700 línguas que a gente consegue, ou variações de troncos linguísticos que a gente consegue contar. Então, tudo isso faz. Então, no Brasil, por exemplo, não existe uma situação dessas línguas nativas pós o português, porque o português matou todas essas línguas, né? Claro, elas ficam em redutos, elas têm esse contato, o tupi, né? O tupi-guarani, essas coisas que. Essas ramificações que sobreviveram misturadas com o português vão acontecer, mas elas. O que eu quero dizer é que não é que a língua do ex-colonizador influenciou, é que ela simplesmente obliterou essas línguas dos territórios, principalmente dos territórios mais povoados. Agora, por exemplo, a gente pode pensar em regiões que ainda não se teve essa troca, essa sobreposição completa, né? Como, por exemplo, no Paraguai, né, que tem o Guarani, ali é uma língua de 40% da população, língua nativa de 40% da população, por exemplo. Então, aí nesse caso a gente tem que olhar caso a caso para ver como que essa língua se comportou. Mas o que eu vou deixar claro é que o que eu posso falar é que assim, imagine uma coisa prática. Quais são as festas que a gente comemora durante o ano? São basicamente o calendário cristão. O cristianismo não é uma religião nativa do Brasil. Então, do território brasileiro, do território da América do Sul, né? Então, tudo que a gente tem de vocabulário para falar sobre esses momentos do nosso ano tem que ser importados de uma visão europeia. Então, talvez a gente possa pensar. Claro, tem uma importância para as pessoas e tudo mais, mas se a gente for pensar numa questão laica, esses feriados, eles impactam na socialização das pessoas, na forma que as pessoas comunicam e falam, porque a nossa língua, ela é muito cristianizada, né? Graças a Deus, meu Deus, tudo mais, né? E assim como o árabe também, enfim, outras línguas também são. Agora, vamos pensar num colonialismo mais recente, o Natal. Qual que é a visão do Natal que a gente vê assim, né, no final do ano? Num país que é quente nessa época, porque é verão. É neve, é boneco de neve, é rena. Esse vocabulário, por exemplo, rena, né? Rena de Natal, trenó, coisas que a gente talvez nunca teria que a gente nunca teria a necessidade de falar se não fosse, por exemplo, a necessidade talvez de referir a esses eventos festivos. Não estou dizendo que elas vieram por esse caminho, porque eu teria que pesquisar para ver quando começou a usar essas palavras. Mas a gente tem, assim, quase certeza que o que a gente consegue ter com certeza é que a visão que a gente tem do Natal, ela está influenciada por um país que tem
um outro, assim, literalmente o inverso do nosso clima, do nosso tempo nessa época, né? O clima lá vê o inverno e a gente vê o verão. E mesmo que não neve em alguns lugares dos Estados Unidos ou na Europa, ainda assim é frio. Em comparação ao que a gente tá vendo aqui. Então, todo o nosso vocabulário, por exemplo, para referir a Natal, e eu sinto isso quando eu vou até tentar montar as coisas de Natal, enfeitar a casa, você vê que é difícil você encontrar referências de Natal que não sejam completamente colonizadas, né? O fruto de colonização cultural dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Europa, né? Na Alemanha, por exemplo, que exporta essa ideia da árvore de Natal e tal. Como ficam as línguas? As línguas ficam, pelo menos as línguas dos países que foram colônias e ainda são no sentido econômico, no sentido até mesmo de se ver rebaixado frente a essas culturas europeias e estadunidenses, a gente ainda mantém, a gente faz a manutenção do vocabulário de uma época, de uma festa, por exemplo, que não faz nem sentido com o clima. A gente tá de shorts, a gente tá de bermuda, a gente tá de vestido, a gente não tá. A gente tá passando calor, ao mesmo tempo que a gente tá colocando bonequinho de neve na nossa. Isso aqui é uma linguagem, claro, não é a língua falada, mas sim, imagine como isso não impacta a nossa visão do Natal e dessas festas. Então, Halloween, por exemplo, né? Então, todas essas festas que são importadas, elas vão trazer consigo uma visão de mundo e uma língua, uma forma de falar esse mundo, né? E vai ser por meio, por exemplo, dessas palavras que a gente não teria, talvez, como palavras do português brasileiro, ou não comuns no português brasileiro. Falar sobre rena, falar sobre trenó, né? Uma coisa tipicamente associada a climas frios de neve, né? Que é bem específico ainda. Então, elas ficam assim. Então, eu não sei se ele queria ser mais específico, eu queria que ele talvez ele fosse mais específico. Mas o que é mais interessante é talvez essa segunda parte aqui, fala sobre a palavra tsunami. Ele diz assim: eu lembro quando ia à escola, até curti aqui, quando ia à escola na Itália, que a nossa professora de ciências um dia se queixou do fato de ser popularizado em italiano a palavra tsunami, apesar de o idioma já possuir a palavra para o fenômeno que é maremoto, que é a mesma palavra do português, porque é uma palavra latina, tá? Porque então uma palavra estrangeira é incorporada e torna-se mais empregada quando já se vê a sua versão na língua local. Imaginaria que seria devido ao prestígio cultural da língua estrangeira, mas fica difícil para mim entender como o japonês teria tomado esse papel num país tão distante quanto a Itália. Então, isso é muito interessante, porque o prestígio cultural da língua estrangeira, por exemplo, do inglês, ele acontece e ele é um dos motivadores de, por exemplo, da importação de empréstimos linguísticos, mas não só isso. E isso aqui é um exemplo muito legal desse fenômeno. A palavra maremoto, como eu falei, é uma palavra latina. Aí, não lembro exatamente acho que é mote, que é de movimento, e mare, de mar, enfim. E aí tá em todas as línguas latinas tem essa palavra maremoto, né, essa formação. Só que a gente se referencia a esse fenômeno muitas vezes pela palavra japonesa tsunami. E o Japão nunca foi uma potência, sim, econômica foi, mas cultural, pelo menos nos países de colonização europeia, de colonização da França, da Espanha, da Itália e tudo mais. Itália não, mas de Portugal, etc. Então, é estranho pensar como que a língua japonesa, que nunca teve um prestígio assim muito grande nas sociedades ocidentais, claro, tem aqueles momentos que ficam mais famosos, mas ela não tem aquele prestígio a ponto de ter comunidades, ou a necessidade, a vontade, a busca por cursos de japonês de uma forma massificada, né? E como que a palavra tsunami, então, foi trazida para o português? Eu juro que eu pesquisei pra caramba, e as referências que eu encontrei sobre isso não são muitas, mas elas apontam para o mesmo fenômeno. Parece que a partir de 2004, que teve um tsunami muito feio ali no Oceano Pacífico, né, na Tailândia, se não me engano, parece que a partir desse momento, por conta das notícias, a palavra tsunami acabou sendo mais veiculada e acabou ficando em concorrência ali com maremoto. E, por exemplo, por inglês, a palavra ser usada para esse fenômeno ser tsunami, a palavra japonesa, parece que é mais comum também, de uma forma globalizada, se referir a essa palavra como tsunami. Mas que engraçado, porque maremoto e tsunami, a princípio, se referem ao mesmo fenômeno geográfico, ao mesmo fenômeno sísmico, vamos dizer assim, né? Que é ali a movimentação das placas tectônicas embaixo do mar, fazendo com que as ondas ali cresçam e invadam ali a praia, né? A costa. Mas o que é interessante também é que a palavra não é pelo prestígio da língua japonesa que essa palavra entrou no vocabulário do português, da Itália, por exemplo, a partir de 2004. Como eu disse, não consegui achar referência sobre antes de 2004, teria que pegar vários corpos para tentar achar quando começou a usar essa palavra, se era usada antes ou não, com tanta frequência, mas a princípio tudo parece indicar que é a partir de 2004, por causa desse fenômeno. Por quê? Os tsunamis são fenômenos mais típicos do Pacífico, do Oceano Pacífico. E, apesar de nós termos uma costa americana inteira no Pacífico, né? O Chile, por exemplo, é um país que fica inteiro com a costa do Pacífico. Mas o Pacífico ali perto do Círculo de Fogo, ali, né? Japão, Tailândia, Indonésia, esse pessoal aqui, bem ali no coração, vamos dizer assim, desses fenômenos no Pacífico, é mais comum se referir à palavra comum nesses lugares do país mais hegemônico, que é o Japão. E aí,
aqui não tem a ver com prestígio cultural, mas tem a ver com a ideia que a gente entende que é a transferência de palavras por termos técnicos, por jargões. Então, para se referir a um termo técnico específico de uma área, por exemplo, da geografia, da geologia, coisa assim, a gente acaba. Existem alguns consensos. Então, por exemplo, como esse fenômeno é mais típico do Pacífico, parece haver um consenso na comunidade de geologia e tudo mais, até pela quantidade de publicação, diferenciar essa palavra, por exemplo, em inglês, em japonês, ou em línguas ali da Ásia, mas que ainda usam a palavra japonesa, por ser ali um país influente na região. Parece que a tendência de uso profissional técnico dessa palavra é o tsunami, não maremoto. E aí, depois desse 2004, parece que por estar na mídia o tempo todo se referindo a um fenômeno típico do Pacífico que aconteceu no Pacífico, que em inglês também é referido como tsunami, a tendência é de usar essa palavra como uma palavra técnica para se referir a um fenômeno, a uma área específica do conhecimento, e aí ela acaba pegando na moda e a gente acaba usando as duas, mas muito mais tsunami do que necessariamente do que maremoto, né? Então é muito interessante porque isso mostra que a via de entrada de palavras, as palavras entram nas línguas de várias formas. Uma delas é o prestígio cultural, como eu estava falando ali, mas às vezes não é o prestígio cultural, às vezes vem por termo técnico. Por exemplo, eu nunca pesquisei isso, tá? Agora eu vou falar um pouco de sopetão, e eu sou sincero quando eu falo sem saber. A palavra iceberg é uma palavra alemã. Berg é montanha em alemão, né? Ice, gelo. E aí ela foi anglicizada, né? Ice se escreve diferente, mas berg manteve. Por isso que me faz crer que a palavra original ah, seja a palavra germânica, né, alemã. A gente se refere ao fenômeno dessas pedras de gelo enorme no meio de águas geladas como iceberg, mas não que a gente não pudesse falar montanha de gelo. Mas aí, montanha de gelo talvez não fosse específico o suficiente. Para se tratar de termos técnicos de áreas específicas do conhecimento, é comum usar os termos mais consensuais, mais comuns dessas áreas. E, por exemplo, se em lugares mais frios, como a gente está falando de referência até a geografia, vai ter a necessidade de ter palavras específicas para isso, porque no português, veja bem, a gente não tem palavras para falar sobre montanhas de gelo, sobre a água, né? Pedaços de gelo enorme sobre a água. Por quê? Não que a gente não tenha no sul, né, do continente americano esse tipo de fenômeno, a gente tem, mas o que eu quero dizer é, isso veio muito mais, por exemplo, por influência de pesquisas e no norte do planeta, onde tem o Ártico, que é muito mais comum isso, né, perto desse país, a Finlândia, né, Noruega, eles são muito mais próximos desses fenômenos do que, por exemplo, no Brasil, que a gente teria que ir até ali o sul da Argentina, Patagônia, fim da Terra del Fuego para chegar nesses lugares que tem o gelo dessa forma, esse tipo de formação de gelo. Então, é muito provável que, na falta de uma palavra em português para se referir a esse fenômeno, que não é típico nem em Portugal e nem no Brasil, por exemplo, a gente importe a palavra de uso técnico dessa área específica do conhecimento, que é iceberg. Aqui, como eu disse, precisaria pesquisar um pouco mais sobre essa palavra, mas sabendo que é uma palavra alemã e que se usa no mundo todo, assim, pelo menos a sua forma anglicizada, né? A gente consegue perceber então que não é incomum usar palavras de técnicas de conhecimento, áreas específicas do conhecimento para línguas que, por exemplo, que a gente poderia falar, talvez, montanha flutuante de gelo, ou, não sei, vamos supor assim, criar uma palavra, neologismo, gelaço. Podia ser um gelaço, que seja assim. A gente talvez até tivesse uma palavra aportuguesada, e algumas pessoas no século XIX se dedicaram muito a fazer traduções mais literais dessas palavras, né? Em Portugal ainda era muito comum isso. Mas no final, para se referir a um fenômeno técnico, numa área técnica, você vai publicar um artigo, vai fazer palestras, falar sobre isso, você vai usar o termo mais comum na área, para ser mais reconhecível, para que você. E até porque essas palestras são feitas em outras línguas, né? A gente fala em inglês, fala em alemão, tudo mais, para falar com esse pessoal quando a gente está falando desses fenômenos específicos. Então tem a ver com o tsunami ser um fenômeno típico do Pacífico, onde a língua japonesa é influente, pelo seu colonialismo, o colonialismo que o Japão exerceu ali, e a imposição da sua economia, que vem também com a língua também, ali nessas regiões, e aí, a partir do fenômeno de 2004, que foi um dos piores tsunamis aí que teve, que destruiu muito, assim, a Tailândia, se não me engano, se noticiou mais esse fenômeno específico da geografia, da geologia, né, ou da, enfim, oceanografia, agora não sei te falar qual era especificamente estudei, acho que todas elas estudam de alguma forma, né, e aí, para divulgar esse jargão, que era um termo técnico para falar sobre o maremoto, acabou se difundindo aí tsunami. Mas é engraçado porque acho que no Brasil é um pouco dos dois, assim. E essa professora dele ficou incomodada, né, que as pessoas não davam maremoto, mas a gente tem que lembrar que já tiveram muitos esforços assim, para tentar traduzir palavra por palavra, então, traduzir nomes, por exemplo, da Bíblia ou de algum lugar para o português, por exemplo. E isso acaba dificultando, às vezes, a referência ou a intercomunicação. Não dificultando, mas a pessoa vai ter que ficar traduzindo toda hora e, por hábito, ela não vai falar aquela palavra automaticamente na língua, na forma mais global, vamos dizer assim. Então, é mais comum para essas
termos técnicos, esses jargões, que são de áreas técnicas e profissionais, é mais fácil usar, é mais comum usar palavras, assim, o que é o consenso na comunidade científica, né? Então, por isso, a palavra tsunami me parece apontar, pelo que pesquisei, que vem a partir mais ou menos de 2004. E nessa época foi um nome bem recente, né? E aí talvez vocês podem fazer uma pesquisa mais empírica e perguntar para seus avós, seus pais, se eles se lembram se na infância eles estudavam como maremoto ou tsunami. Eu acho que tem uma boa chance deles falarem que estudavam como maremoto. E aí, a partir de 2004, a gente começou a acostumar a ver essa forma japonesa, né? Tá certo?